Os spoiler de games. Final Fantasy IX, história completa. Mais curto do que o que a gente reagiu ontem, né, velho? Foi mais direto ao ponto, acredito eu. Deixar vou me inscrever aqui, deixar meu like, né? Uhum. Qualidade full. Vamos começar 10 minutinhos mais cedo mesmo. Foda-se. Hoje tô zen. Consegui renderizar, upar, fazer tudo que eu tinha que fazer, mano. Esse tá zerado de vídeo. Pra amanhã tá prontinho pra gravar de novo. Vamos lá. Porque esse aqui eu não sei, mano. Esse aqui tem novidade. O FF já voltou. Exato, velho. Esse aqui vem com spoiler. A gente viu sem spoiler, agora é com spoiler. Na verdade, o que a gente viu foi com spoiler. Esse aqui é sem spoiler. Porque esse aqui é mais curto, né? Vamos lá. Ele veio todo estresse. Pô, meu irmão. Tava até animado hoje. Hoje eu tô de boa, eu tô tranquilo. Ontem eu Desenvolvido e revi publicado pela Solo Squaresoft. Leveling 200 vezes, né, velho? Antes de dormir. Obviamente assistindo só os melhores momentos. Foi muito bom, mano. Desenvolvido e publicado pela Squaresoft no ano 2000, Final Fantasy IX conta a história de Zidane e seus aliados. Eu não tanco o nome dele ser Zidane, não, mano. Eu só lembro da cabeçada do Zidane lá, velho. Porra. No mundo de Gaia, mais precisamente no reino de Alexandria, a rainha Braine, antes uma mulher gentil e benevolente, se Ó, esse aqui vem com legenda, cara. encontra cada vez mais cega pelo poder e procura aumentar a sua influência ao conquistar as terras vizinhas. Com isso, o regente da cidade de Lindblum, chamado Cid, se preocupa em como essas ações podem afetar a jovem princesa Garnet e aproveita as comemorações do aniversário de 16 anos dela para É? solicitar que a companhia de teatro Tantalus a Tá surdo, sequestrem. né? Nessa companhia está presente o habilidoso ladrão Zidane, o qual, após abordar a princesa, se surpreende em saber que ela já pretendia escapar das garras de sua mãe e embarca voluntariamente com a tripulação. Em meio a toda essa confusão, Pô, o o próprio Mago meio Negro esquisito, Vivi velho. e o líder dos Cavaleiros Reais Steiner acabam se envolvendo sem querer nessa trama. Durante a fuga, Brain se revolta por Garnet estar escapando com um poderoso pingente real Aqui e a manda que história é seus mais direto a ponto, reforços né, velho? derrubem Estilo a nave. Zigames. O grupo cai em uma floresta ali perto e Garnet acaba se separando do grupo, mas Zidane, revoltado com a recusa de seu chefe em tentar salvá-la, decide abandonar a companhia e se junta a Steiner e Vivi para irem em busca dela. Após salvarem a princesa, eles recebem a ajuda de Blank, um amigo de Zidane, na Tantalus, o qual havia vindo entregar um mapa para ajudar em seu caminho, mas logo a floresta começa a criar vida e se petrificar devido à névoa. A névoa é uma espécie de gás nocivo que Isso é transforma a planta? flora e a fauna em monstros e endurece o coração das Caraca. pessoas, criando conflitos. E enquanto a floresta se petrificava, Blank fica para trás para dar a chance dos demais escaparem e acaba também virando pedra. O Dr. grupo segue Stone. sua jornada até Lindblum, onde Garnet pretende conversar com Cid, o qual é um antigo amigo de sua família, para tentar entender tudo o que estava acontecendo com a sua mãe. Porém, no meio do caminho, eles se deparam com uma vila em que os aldeões estão criando, através da névoa, bonecos autônomos de magos negros capazes de lançar poderosas magias e estavam os exportando direto para Alexandria. Garnet até pensa por um momento em retornar para casa e confrontar a sua mãe, mas logo decide que o melhor caminho seria Lindblum. Eles seguem o seu caminho, sendo seguidos e atacados pelos Black Waltz, que são poderosos capangas da rainha, mas conseguem escapar.
Uma vez chegado a Lindblum, eles se encontram com Cid e ficam surpresos ao descobrir que ele havia sido transformado numa espécie de inseto devido ter traído a sua esposa Hilda. E, com isso, Elo lançou um feitiço e fugiu com a sua nave. Cid se recusa a Virou ir uma contra barata, velho. Alexandria, com medo de que isso deixe Lindblum vulnerável. E enquanto a cidade hospedava um festival de caça, um exército de magos negros, construídos para Braine, avança contra Burmécia, o lar da amiga de Zidane chamada Freya, que havia o ajudado durante o festival. Zidane decide acompanhar Freya até Burmécia e Vivi pede para ir junto, pois quer saber mais sobre os magos negros, uma vez que não tem muitas memórias do seu passado e teme também ter sido uma criação. Cid ordena que Garnet permaneça em Lindblum, pois seria mais seguro para ela, mas com o intuito de saber a verdade, ela coloca algo na bebida de todos e foge junto com Steiner, rumo a Alexandria. Após acordarem, o restante parte em direção a Burmécia e recrutam pelo caminho o estranho Guina, de uma raça sem gênero e que come tudo o que vê pela frente. Chegando até a Burmécia, eles encontram a cidade abandonada e dizimada pelo exército de magos negros. Esse aqui já deu uma puxadinha, né, velho? Junto com a general Beatrix e um misterioso homem chamado Kuja. Beatrix derrota o grupo e parte de lá, e eles descobrem que Braine está visando atacar o novo local em que o povo de Burmécia havia se escondido, o assentamento de Cleira. Enquanto isso, Garnet e Steiner encontram um outro companheiro de Zidane na Tantalus, chamado Marcos, e o ajudam a resgatar Blank da floresta. Não, velho, eu não sei se o casamento é antes ou depois, ainda não chegou no momento. Tantalus, chamado Marcos, e o ajudam a resgatar Blank da floresta petrificada, porém, acabam sendo capturados logo que chegam a Alexandria, e Braine ordena que seus bobos da corte, Zorn e Thorne, extraiam as criaturas mágicas chamadas Eidolons de sua filha, o que a deixa muito debilitada. O restante do grupo chega até Cleira e avisam os habitantes sobre o ataque iminente, e ambos decidem realizar um ritual para fortalecer a tempestade de areia que protege a região, mas algo dá errado e a tempestade se dissipa. Isso dá a oportunidade necessária para Braine realizar o seu ataque e usar o Eidolon Odin para destruir toda a cidade, acabando com todos por lá, exceto Zidane e seus amigos que conseguiram escapar escondidos na nave de Braine. De volta até o castelo, Beatrix se volta contra a rainha após descobrir da sua crueldade contra a própria filha e decide unir forças com Steiner e Freya, enquanto Vivi e Zidane levam Garnet até um lugar seguro. Agora que Braine perdeu novamente Garnet de vista, ela decide contratar dois caçadores de recompensas chamados Lani e Amaran para trazerem de volta e também para acabarem com o grupo. Após conseguir um novo Eidolon para ajudar em sua jornada, Garnet segue com os outros para Lindblum, onde presenciam a invasão da cidade pelo exército de magos negros e de um outro Eidolon, o Atomos. Zidane e Garnet conseguem então encontrar Cid a salvo, e o mesmo revela que Kuja é o responsável por fornecer os magos negros e o armamento para Braine, e de que há rumores de que a origem da névoa está localizado em um outro continente ali perto, e o grupo parte para lá com esperanças de confrontar Kuja. O grupo consegue chegar ao outro continente e localiza uma vila de magos negros, onde muitos magos que haviam sido criados por Kuja haviam criado consciência e desertado do exército alexandrino, mas Vivi acaba descobrindo que os magos têm uma vida útil limitada e muitos dos primeiros magos criados já haviam falecido. Eles passam também pela vila da antiga tribo invocadora Madensari, onde conhecem a jovem Eiko, a última sobrevivente da vila, e que vive sozinha com um grupo de muggles, e Garnet acaba descobrindo a verdade sobre seu passado.
Acontece que ela também é uma invocadora pertencente a essa tribo, mas após a destruição da vila, 10 anos atrás, ela foi parar em Alexandria, onde substituiu a recém-falecida Princesa Garnet e foi criada acreditando que Brainy era sua mãe. Mas, tipo, todo mago negro aqui é uma criação? Ou existem magos negros de fato sem ser desse tipo aí, tá ligado? Com essa aparência, sabe? Da Princesa Garnet e foi criada acreditando que Brainy era sua mãe e sem saber da existência de seus Eidolons. Posteriormente, Zidane convence Eiko a os direcionar até a árvore Ifa, uma gigantesca árvore que misteriosamente se encontra envolta em névoa, apesar do restante desse continente não estar. E chegando até lá, eles encontram a misteriosa criatura Soul Cage, responsável por criar a névoa, e a mesma revela o seu verdadeiro propósito. A névoa é a responsável por impedir que as almas de Gaia retornem ao cristal no núcleo do planeta. Após derrotarem o Soul Cage, a névoa se dissipa do mundo e os amigos retornam para Madansari, onde encontram os caçadores Lani e Amaran os esperando. Mas ao encontrarem por lá um cristal idêntico ao do pingente real de Garnet, Lani decide sequestrar Eiko, mas Amaran, não concordando com seus métodos, se revolta contra ela e se junta ao grupo de Zidane. Eles finalmente partem então para o seu confronto contra Kuja, mas a discussão é interrompida com a chegada de Brainy e uma frota, pois acredita que Kuja já não é mais necessário O Amarante, e quer até tirá-lo quando do ele tá caminho, uma vez que agora deitado possui assim, o poder dos Eidolons. derrotado, parece que ele Kuja está se só dormindo, tá prepara, ligado? convocando diversos monstros, e Brainy lança o seu ataque, invocando o poderoso Eidolon Bahamut. No entanto, Kuja assume o controle de uma poderosa nave denominada Invincible e a usa para assumir o controle de Bahamut e lançá-lo contra Brainy. O grupo então localiza Brainy muito debilitada em Já uma foi praia tarde. e conversam por tempo suficiente para ela se desculpar com Garnet por tudo que havia feito e, com isso, Brainy se vai. Garnet se torna agora a rainha de Alexandria e desfaz as últimas ações de Brainy, e o grupo se separa por um tempo, mas pouco antes da Boa noite, coroação de Alex. Garnet, tudo é interrompido quando Kuja convoca novamente o Bahamut para destruir Alexandria. O restante do grupo voa o mais rápido que pode de volta até Alexandria para tentarem salvar a cidade e a sua amiga. E, por lá, Eiko e Garnet unem os seus poderes de invocação para convocar o poderoso Eidolon Alexander, o guardião sagrado de Alexandria, o qual vence o Bahamut. Impressionado com esse poder, Kuja chama o Invincible para tentar domá-lo. No entanto, um misterioso homem chamado Garland se encontra a bordo e, após repreender Kuja por sua rebeldia, ele destrói Alexander juntamente com a maior parte da cidade, obrigando Kuja a fugir. Devido ao trauma pelo ocorrido ao seu reino, O que a gente viu ontem, pelo que eu lembro dele explicar, ali foi isso tudo que aconteceu foi um plano do Kuja, né? O plano não era capturar e sim destruir realmente o Kuja, né? O Kuja não, perdão. O bicho ali, esqueci o nome agora. Kuja a fugir. Devido ao trauma pelo ocorrido ao seu reino, Garnet fica muda e ela e o grupo se refugiam em Lindblum. Enquanto estavam por lá, eles tentam resolver o problema da transformação de Realmente, Sid, parece mas ter apenas interpretações conseguem diferentes mudar a aqui. sua forma para um sapo. Seguindo seu caminho, o grupo descobre a localização do esconderijo de Kuja e que o mesmo vem utilizando magos negros como capangas, uma vez que os enganou, alegando que sabe como prolongar a sua vida. Você tem certeza que Eles o partem plano era então para capturar? enfrentá-lo, mas acabam caindo em uma armadilha e ficando presos, e Kuja força Zidane e 3 de seus amigos a voarem até o continente A mesma certeza que tu tinha que a gente e não viu o recuperar opening de antiga Soul Eater pedra ontem? Gulag em Orvert.
Acontece que essa região é, na verdade, uma espécie de arquivo antigo de uma civilização de um outro mundo chamado Terra, o que, para surpresa de Zidane, somente ele consegue decifrar a linguagem, embora nunca Olha, tenha que eu ouvido lembro falar desse outro claramente, mundo. velho, de tudo que aconteceu, ele ser um plano do Kuja, tá ligado? E que não que o cara atrapalhe o plano do Kuja, tá ligado? Ele consegue decifrar a Entendi. linguagem, embora nunca tenha ouvido falar desse outro mundo. De Mas eu lembro de ser tudo planejado. O Kuja já esperava que o bichão fosse destruído também. Sei lá. volta Fui ao dar uma esconderijo de olhada lá de Kuja, novo. eles percebem que, obviamente, tudo não se passava de uma armadilha e Kuja pega a pedra e captura Eiko, na esperança de conseguir obter um Eidolon mais forte que Alexander e, com isso, derrotar Garlan. O grupo segue até o Monte Gulag, onde encontram Zorn e Thorn, que agora obedecem a Kuja, tentando extrair os Eidolons de Eiko, mas Mog, o companheiro Moogle que viaja com ela, revela a sua verdadeira forma como sendo o Eidolon Madin. Através de uma habilidade chamada Trance, a qual usa as fortes emoções do usuário para aumentar momentaneamente suas capacidades, Mog consegue ajudar a derrotar os seus inimigos, Entendi. mas perde Ah, a sua então não antiga entendi. Qual que é a diferença de uma análise da outra aqui que você falou que tinha? Até agora tá tudo igual. Já tá quase indo pra final do vídeo. forma no processo. No entanto, essa habilidade dá uma ideia para Kuja de que ele não Então não mudou precisa, porra nenhuma, a afinal de interpretação é a contas, de um mesma. novo Eidolon, e sim absorver Ah, diversas almas e então eu tenho que deixar concordar com o todas Void. Qual é a elas em lógica de ver trance, um para vídeo assim desse? ele conseguir ter um poder infinito. E com esse plano em mente, ele parte de lá. Zidane e os demais encontram por lá a rainha Hilda, a esposa de Cid, que estava sendo feita de refém, e a levam de volta para Lindblum, onde Entendi. ela perdoa seu marido e o transforma novamente em humano. Após Garnet superar o seu trauma e voltar a falar, ela decide visitar o túmulo de Brainy em Alexandria e corta o seu A rabo de diferença é essa cavalo aí, que como um aquele foi sinal mais de direto que ao ponto. agora está mais O outro focado do explicou que mais algumas nunca em coisinhas. lutar e Pegou o proteger a lado todos. filosofal da parada, né? Voltando para falar com Hilda, a mesma Também o revela canal. que durante o seu tempo em cativeiro, ela descobriu os planos de Kuja e de que ele vem do planeta Terra e como podem fazer para chegar até lá. O grupo parte de volta até o continente esquecido e conseguem quebrar os selos que dão acesso ao portal para a Terra, o qual é um misterioso planeta morto que existe dentro de Gaia, e partem para lá, onde são confrontados por Garlan. O mesmo explica que há milênios atrás, a Terra tinha uma civilização com um poder mágico elevado e seus habitantes desejavam se tornar imortais e preservar para sempre a sua cultura e a sua essência. Porém, isso ia contra a fonte de vida dos planetas, que é um cristal em seu núcleo, o qual armazena a memória de todos os seres vivos e das almas. Quando esse desejo de imortalidade começou então a enfraquecer o cristal terráqueo, os habitantes tentaram assimilar os cristais de outros planetas para sobreviver, mas a tentativa de fusão da Terra com Gaia acabou sendo um desastre e a Terra acabou sendo absorvida para o núcleo de Gaia. Os terráqueos criaram assim Garlan, com a missão que ele criasse seres humanoides conhecidos como genomas, para servirem de recipiente para as almas terráqueas voltarem quando fosse chegada a hora. Um desses genomas era Kuja, o qual foi projetado para incitar a guerra em Gaia e, com isso, facilitar o retorno da Terra. Porém, com medo de que Kuja se rebelasse contra ele, Garlan deixou programado um plano B e criou Zidane para um dia suceder Kuja assim que ele tivesse o poder suficiente. Só que Kuja acabou descobrindo o plano, levando Zidane ainda jovem e o abandonando em Gaia. Zidane, no entanto, irritado com tudo o que ouviu, tenta lutar contra Garlan, mas o mesmo, vendo que seu plano havia falhado, decide descartar Zidane e o prende.
Só que Garland não havia conseguido retirar a alma de Zidane e o mesmo é salvo por seus amigos, dos quais havia se separado momentaneamente e, apesar de ele estar totalmente desiludido com as recentes descobertas, eles o dão força suficiente para seguir em frente e, com isso, eles enfrentam Garland. Após vencerem, Kuja surge no local, tendo retomado a posse do Invincible e finaliza Garland o jogando de um abismo. Posteriormente, ele revela ao grupo que colocou seu plano em prática e havia drenado diversas Aí almas, ele pegou sendo todas as possível almas lá, né? agora realizar o trance. Kuja consegue facilmente derrotar o grupo e anuncia que governará tanto a Terra quanto Gaia, mas a voz de Garland ressurge em sua mente, revelando que seu objetivo era em vão, pois quando ele havia o criado, colocou um limite em sua vida e o seu fim estava cada vez mais próximo. Kuja se revolta com essa nova descoberta e afirma que se ele não vai continuar vivo, pelo menos levará o mundo inteiro consigo e começa É a o Ken, destruir o velho. planeta, Cabelo obrigando vermelho. Zidane e os outros a embarcar no Invincible junto com diversos genomas e voltar para Gaia. Porém, agora a névoa voltou a dominar o mundo e do alto da árvore Ifa havia surgido Memória, um estranho local conjurado das memórias armazenadas no cristal de Gaia. Enquanto passavam por lá, eles presenciam momentos significativos de sua vida e do planeta, até chegarem finalmente ao cristal. Após chegarem ao cristal, o grupo encontra Kuja, que já estava por lá com a intenção de destruir o cristal. O grupo então o enfrenta e, com as suas últimas forças, Kuja os ataca com a sua magia mais forte e deixa o grupo muito debilitado. Ao acordarem, eles se encontram na Colina do Desespero, onde se deparam com a misteriosa divindade Necron, a qual foi despertada pelas fortes convicções de Kuja e compactua com suas ideias, querendo negar toda a existência e destruir o mundo e o cristal, pois não aguenta mais ver o sofrimento dos seres vivos devido ao Tem que medo fazer do uma fim. limpa mesmo, velho. Tem que acabar com Zidane tudo. e os demais, no entanto, lutam com todas as suas forças e derrotam Necron, o qual, maravilhado em ver a vontade do grupo em persistir, mesmo sabendo que um dia estariam condenados, parte de lá por vontade própria. Kuja então usa o restante de suas forças para teletransportar o grupo de volta às margens da árvore Ifa, onde grande parte são resgatados por Cid e partem de volta para Alexandria, menos Zidane, que sente que Kuja ainda está vivo e que seria sua responsabilidade procurar por ele, uma vez que ele foi criado com o mesmo objetivo e se não tivesse a ajuda de seus amigos, provavelmente teria o mesmo destino. Zidane localiza Kuja nas profundezas da árvore Ifa, mas após uma breve conversa, ambos são envoltos pela floresta. Algum tempo depois, a companhia Tantalus retorna até Alexandria para apresentar uma peça para a rainha Garnet. Vivi, infelizmente, não está mais vivo, uma vez que o seu tempo chegou ao fim, mas como um legado, diversas cópias suas foram feitas, passando a serem conhecidos como seus filhos. Todos os demais passam então a se direcionar até Alexandria, Triste onde é Vivi, possível ver mano. Freya tentando consertar o seu relacionamento com o antigo amor seu, o Sir Fradley, o qual havia perdido a memória. Amaran fez as pazes com Lani. Kina agora trabalha como chefe do castelo de Alexandria. Eiko foi adotada por Cid e Hilda. E Beatrix e Steiner, que agora estão juntos, continuam trabalhando como leais guardas de Garnet. Durante a exibição da peça, um dos atores sobe ao palco coberto com um manto e se revela como sendo Zidane, que finalmente havia conseguido voltar para os seus amigos. Alexandria comemora seu retorno e todos fazem a festa, enquanto Garnet corre em meio à multidão e pula em seus braços. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só e até mais. Muito bom, velho. Tá aí. Resuminho aí
História de Final Fantasy IX. Basicamente a mesma coisa que ontem, só que mais curto. Isso aí, mas foi um bom vídeo. Parabéns aí pro spoiler de games. De games, né, velho? É, foi aquilo que eu falei mesmo. Achei que foi o que menos teve spoiler, né? Enfim, muito bom.